Bem-vindos ao Pontos de Vista. O domingo cá estamos para um olhar para os principais acontecimentos da semana. Vamos olhar para os temas da semana na ótica dos nossos comentadores, Tomás Vieira Amado e Jacinto Salema. Boa noite aos dois. Começo pelo Tomás esta semana. Escolheu como assunto da semana os 110 anos da cidade da Beira. Tomás. Muito boa noite e felicitações aos beirenses, cuja cidade hoje completa 110 anos nesse estatuto de cidade. Beira, que é a segunda maior cidade de Moçambique, Beira, que é a parte central, o coração de Moçambique, como sempre se dizia ao longo de muitos anos, hoje completa 110 anos. É uma cidade muito estratégica do nosso país, mas também para as regiões dos países vizinhos do interior, por o seu lugar estratégico como por porto e local de trânsito de países vizinhos. A Beira, ao longo de muitos anos passados, estava associado a graves problemas de saneamento. Lembramos todos daquelas imagens de tendas na cidade para socorrer vítimas de cólera. Essas imagens, felizmente, já pertencem ao passado e Beira já se libertou dessa imagem. Entretanto, há uma prática que persiste na Beira e mancha a cidade, no contexto de outras cidades irmãs moçambicanas. A questão dos linchamentos persiste na cidade da Beira. Os linchamentos são uma prática cruel e desumana em que moçambicanos queimam vivos outros moçambicanos porque os suspeitam de prática de condutas condenáveis como roubo ou outras condutas. Essas práticas de linchamento já existiram em Maputo, aliás, é aqui onde começaram com a história do pneu em cima, nos anos 80 e 90, mas Maputo já se libertou dessa prática. Beira persiste como a cidade onde, em todo o Moçambique, mantém-se a prática de queimar pessoas vivas. Eu quero que esta é uma questão complexa, de implicações políticas, econômicas e sociais, mas creio que deve ser a questão que Beira deve concentrar-se nela para se libertar também dessa prática desumana em que as pessoas julgam outras por suspeita, aquilo que era a prática das sociedades pré-jurídicas, o vandalismo, e da barbárie. A Beira merece uma melhor imagem porque tem esse potencial, tem esse direito de ser uma cidade como todas as outras, onde os vizinhos se respeitam, onde a autoridade resolve as questões. É claro que o linchamento também é uma crítica à autoridade, é uma crítica, uma espécie de fracasso do contrato social, mas deve ser encarado como uma questão séria que mancha a bela cidade da Beira, o coração de Moçambique. Então, neste dia em que os beirenses celebram esta data, queria, de facto, colocar este apelo humano para que os beirenses reflitam entre si e vejam que não podem permanecer como a cidade moçambicana, onde os moçambicanos queimam-se uns aos outros por suspeitarem que este roubou ou fez qualquer prática ilegal. E que as autoridades políticas e sociais, as famílias, repensem nessa prática e se libertem de uma vez dessa prática desumana que mancha muito bem esta bela cidade de Moçambique. Muito bem, o Jacinto Salema escolheu como assunto da semana mais dívidas ocultas, é uma interrogação, na sequência então de um trabalho feito pelo Centro de Integridade Pública. Salema? Boa noite. Na última semana, o Centro de Integridade Pública publicou um pequeno relatório analítico no qual constata que o nosso Estado, o nosso governo continua a contrair empréstimos aparentemente de forma não transparente, mas concretamente o Centro de Integridade Pública se refere nomeadamente ao que terá sucedido em 2016. Procedeu o Centro de Integridade Pública à análise da Conta Geral do Estado de 2016, em confrontação com o relatório de execução orçamental do mesmo ano. Nisso, o Centro de Integridade Pública refere ter constatado algumas diferenças entre as figuras incertas nos dois documentos e refere, e muito bem,
que é comum que existam pequenas diferenças entre as duas fontes, mas, entretanto, quando estas são avultadas, logo pode-se questionar, pode-se levantar suspeições. Neste caso em concreto, o Centro de Integridade Pública refere que no mesmo ano, 2016, nesse caso, o nosso governo contraiu pelo menos 2 dívidas, aparentemente sem envolver o nosso Parlamento, nomeadamente uma de 66 milhões de euros a favor da Administração Nacional de Estradas e outra no valor de 43 milhões de euros a favor do Porto da Beira. Então, esta situação é naturalmente preocupante a ser jurídica, tendo em conta que o nosso país está como que bloqueado internacionalmente, tendo em conta o escândalo das dívidas ocultas que transpirou em abril do ano passado. Na verdade, ontem mesmo, sábado, no seu Jornal da Noite, a Rádio Moçambique interpelou o Ministro de Economia e Finanças, Sr. Adriano Maleane. Ele disse desconhecer em completo a suposta existência de mais dívidas ocultas, ou, para usar outra linguagem, dívidas contraídas de forma não transparente. Seja como for, é bom ter presente que Adriano Maleane é membro do mesmo governo que antes dos artigos do The Wall Street Journal e do Financial Times, 2 dos mais influentes jornais da finança e economia internacional, publicaram aquelas peças sobre a existência de dívidas ocultas. Ele era daqueles que defendia também de forma muito segura uma suposta inexistência de dívidas ocultas, o que depois veio a confirmar-se. Agora, tendo em conta que este é um caso que indicia uma violação, aparentemente, ou a se confirmar grave, daquilo que é o nosso ordenamento jurídico, seria de bom tom que a Procuradoria-Geral da República cuidasse de investigar para aferir o que efetivamente terá acontecido. A Procuradoria-Geral da República, enquanto titular da ação penal, enquanto guardiã da legalidade, aliás, não é por acaso que a nossa lei de imprensa institui a figura de obrigatoriedade de depósito. A Procuradoria-Geral da República é uma das instituições que beneficia da recepção a título não oneroso de jornais. Este assunto levantado pelo CIP foi reportado por alguns jornais, de tal forma que a PGR já tem conhecimento deste caso. Então, eu acho que isto é o mínimo que se pode exigir num Estado de Direito democrático, tendo em conta aquilo que... E a própria Assembleia da República que pode chamar o Governo ao Parlamento para se explicar. Portanto, é um dos mecanismos que a Assembleia tem. Exatamente. Do ponto de vista político, já há sim essa possibilidade do nosso Parlamento chamar o Governo para se explicar quanto a esta suposta continuação de contração de dívidas de forma não transparente. Muito bem, vamos aos assuntos que escolhemos. Vamos começar, então, pelo primeiro tema, que tem a ver com o negócio do Moza Banco, a sua venda à Corranha, portanto, que nós reportamos reiteradamente aqui. Isto porque a Comissão Central de Ética Pública publicou então a sua deliberação número 11/CCEP/2017, de 19 de julho, portanto, passa hoje um mês e um dia que já se pronunciou sobre o negócio Moza. Estranhamente, nunca veiculou publicamente, nós tomamos conhecimento então dela. O que é que ela diz, essencialmente, muito rapidamente aqui, relativamente à atuação do governador do Banco de Moçambique, esta deliberação diz que o governador, na sua qualidade de servidor público, decidiu sobre a tomada da medida extraordinária que está no, digamos, nomeadamente, do saneamento do Moza Banco e nomeação do Conselho de Administração Provisório presidido por João Figueiredo, e que, para todos os efeitos, João Figueiredo ficou circunstancialmente investido de poderes públicos na gestão provisória do banco, enquanto intervencionado pelo Banco de Moçambique, tendo prestado contas e subordinância ao governador do banco. E que o governador do banco nomeou uma comissão de avaliação com a missão de liderar o processo de recapitalização, tendo ficado o Sr. João Figueiredo na presidência. De tudo isto, a comissão conclui que, qualificando estas situações,
Portanto, conclui-se que o Sr. Governador do Banco de Moçambique interveio no processo de saneamento e recapitalização do MOSA, investido de poderes de serviço do servidor público, decidindo sobre uma matéria que mais tarde veio a ser beneficiária à Conhanha, a entidade que, para além de ser dirigida pelo mesmo Presidente do Conselho de Administração, portanto, o Governador do Banco, tem o capital integralmente subscrito pelo Banco de Moçambique. Desta colocação, infere-se um conflito de interesses na medida do plasmado na linha A do artigo 39, ao preconizar que será passível de criar conflito de interesses a situação em que o servidor público seja titular ou representante de outra pessoa em participações sociais ou ações em qualquer sociedade comercial, civil ou cooperativa que tenha interesse numa decisão, negócio ou qualquer outro tipo de relação de natureza patrimonial com a entidade a que pertence e que tenha interesse na decisão. Em síntese, interpelando a norma que antecede, se o Sr. Governador do Banco de Moçambique, como titular da entidade pública disciplinadora e supervisora dos bancos comerciais, agiu na plenitude das suas competências, já se torna problemática a situação em que a Conhanha se propõe a subscrever o capital do MOSA em sede de um processo conduzido desde o início pelo servidor público, Sr. Rogério Zandamela, Governador do Banco, que é também Presidente do Conselho de Administração da própria Conhanha, aditando-se o facto desta entidade ser inteiramente detida pelo Banco de Moçambique. Numa outra apreciação, o corpo de percepção de que a posição jurídica do Sr. Rogério Zandamela e Governador do Banco de Moçambique pode ter fragilizado o ambiente próprio. Pode-se verificar do parecer jurídico da Couto Graça e Associados, Sociedade de Advogados, que ao pronunciar-se sobre o termo de compromisso apresentado pela Conhanha, ao invés de uma garantia bancária, considerou que cita-se sendo o termo emitido pela SGFP, entende-se a Conhanha, detida integralmente pelo Banco de Moçambique, o mesmo correspondente a uma garantia séria e financeiramente sólida de cumprimento da obrigação da realização de capital subscrito. A conclusão dos advogados veio a ser sufragada pela Comissão de Avaliação como critério para selecionar a Conhanha e, em última instância, homologada pelo Sr. Rogério Zandamela na qualidade de Governador do Banco de Moçambique. Esta indicação suscita sérias dúvidas quanto à matéria de probidade pública, pois o Banco de Moçambique, referido como detentor da totalidade do capital da Conhanha, é a mesma entidade que arbitrou o processo e, em última instância, homologou o relatório da Comissão de Avaliação, e as duas entidades, Banco de Moçambique e a Conhanha, têm como dirigente a figura do Sr. Rogério Zandamela. Esta é a parte fundamental, porque relativamente à situação do Sr. João Figueiredo, a Comissão também diz que o Sr. João Figueiredo, ao aceitar a proposta da Conhanha para exercer o cargo de Presidente do Conselho Executivo da MOSA, viola frontalmente as referidas disposições legais, encontrando-se numa situação ilegal. Quanto à situação da Sra. Joana Matsombe, que era administradora do Banco de Moçambique, passou a ser administradora do Conselho de Administração Provisória do MOSA e agora é administradora do Conselho de Administração Definitivo, chamemos-lhe assim, do MOSA. Diz a deliberação que encontra-se na mesma situação descrita quanto ao Sr. João Figueiredo, no que concerne à proibição imposta pelas alíneas A e B do número 2 do artigo 46 da Lei de Propriedade Pública, pois exerceu à data da intervenção e saneamento do MOSA as funções de administradora do banco, agravando-se pelo facto de ter também pertencido por designação do Banco de Moçambique ao Conselho de Administração Provisório do Banco de Moçambique. Portanto, muito rapidamente, Salema, vou começar por ti. Uma leitura desta deliberação da Comissão Central de Ética, confirmando tudo aquilo que se falou, e inclusivamente neste programa em particular, relativamente à situação do Governador do Banco de Moçambique, do Sr. João Figueiredo, da Sra. Joana Matsombe, que confirma então esta deliberação, estão todos numa situação de conflito com a Lei de Propriedade Pública por causa dos seus papéis em todo este processo. Exato. Acho que diferente não seria expectável vindo da Comissão Central de Ética Pública, sendo ela integrada por juristas sêniores e alguns servidores, antigos servidores públicos com muita experiência e outros quadros também da administração pública. É claro, de acordo com a própria lei, que da forma como o negócio MOSA foi feito, a lei de propriedade pública foi flagrantemente violada, nomeadamente pelo governador do Banco de Moçambique, que é também PCA da Conhanha, pelo doutor João Figueiredo, que ao aceitar as funções de PCA interino, logo assumiu funções públicas, ainda que a título não definitivo. Logo, a partir dali,
ele já era obrigado a respeitar aquilo que é a lei de propriedade pública, mas aparentemente não o fez, tendo em conta que depois foi confirmado PCA efetivo, já chamemos assim, do Mozabanco. E depois, a senhora Joana Matombe não observou aquilo que se denomina por período de nojo, os 2 anos que a lei de propriedade pública impõe para que, findo o transição de servidor público para servidor privado. Exatamente, 2 anos no mínimo. A senhora Matombe, em menos de 2 meses, deixou o Conselho de Administração do Banco Central e passou para o Mozabanco, integrou a Comissão de Avaliação e agora é PCA, aparentemente em representação da Coanha. Tudo isso configura uma flagrante violação da lei de propriedade pública. Isso tudo devemos sublinhar. Não estamos a questionar a competência destes 3 quadros, destas 3 pessoas. O que estamos a dizer é que está claro, é óbvio, está agora confirmado pela Comissão Central de Ética Pública que há uma flagrante violação da lei neste caso. A lei é dura, mas é lei, ninguém está acima da lei. O nosso Estado é regido, dentre outros, pelo princípio da legalidade, de tal sorte que eu particularmente espero que no mais curto espaço de tempo possível, tanto o governador do Banco de Moçambique, como o Sr. João Figueiredo, como a Sra. João Matombe, expliquem a opinião pública, expliquem aos contribuintes, aos moçambicanos, efetivamente o que eles acham em face dessa deliberação, de que já tomaram conhecimento logo que ela foi emitida. É estranho que até hoje não tenham dito nem uma palavra. Mas queria ouvir a tua opinião sobre tudo isto. Pois, na verdade... Só é novo pela entidade que emitiu. Na verdade, estes factos não são novos, pelo menos nesta mesa aqui. Nós aqui discutimos esse assunto profundamente. Houve respostas com uma carga retórica enorme de muitas fontes para defender o que, para nós, era flagrantemente conflito de interesses envolvendo figuras importantes, que, aliás, merecem meu maior apreço pessoal, não é por aí, é pela lei. E, portanto, aquilo que diz a Comissão Central de Ética apenas confirma o que nós aqui vinhamos dizendo, que realmente havia conflito de interesses muito flagrante. Não é preciso sequer ler muito a lei de propriedade pública para perceber que não poderia as mesmas pessoas fazer negócios consigo próprios, porque no fundo é o que ocorreu, em que o governador do Banco de Moçambique, sendo PCA do Banco de Moçambique e também da Coanha, fosse árbitro, e o senhor Dr. João Figueiredo, que presidiu, ainda que temporariamente, o Mozabanco, depois ficasse PCA da empresa que adquiriu as ações do Mozabanco. Para mim e para nós aqui nessa mesa, nunca houve dúvidas, mas parece que havia dúvidas em muitas pessoas. Para mim é surpreendente porque são pessoas que têm um conhecimento profundo da lei, são as pessoas de quem nós esperamos a interpretação da lei na prática de forma pedagógica para que os que estão mais abaixo percebam pelo seu exemplo. Não creio que fosse necessário, pelo conhecimento que tenho da lei, que essa questão chegasse à Comissão Central de Ética. Então, surpreende-me pela negativa que tenha havido essa persistência até chegarmos à conclusão de que, como nós dissemos, era óbvio e flagrantemente problemático este processo da transição, da constituição dos órgãos sociais da Coanha e mesmo do processo de adjudicação por parte do próprio Banco Central de Moçambique para uma entidade que é sua a supremacia é a Coanha. Então não há nada de novo daquilo que nós aqui dissemos muito veementemente, mas também houve veementes discursos a querer desqualificar o que nós dizíamos. Mas eu quero começar precisamente por isto. Da leitura que fomos fazendo aqui ao longo do tempo em que este negócio foi despoletado, percebe-se que não é preciso fazer uma enorme interpretação jurídica, bastava ir para a lei de propriedade pública, olhar para a posição do governador do banco, sendo presidente da Coanha, portanto, é mais do que elementar. Sim. Olhar para a posição da senhora Joana Matombe, que faz a transição de presidente, um dia presidente, é mesmo do Conselho de Administração do Banco de Moçambique, a seguir do Conselho de Administração provisório, depois do definitivo. A lei de propriedade impõe o tal período de nojo de 2 anos, que é referido aqui no artigo 46. Ou seja, os papéis eram evidentes. Eu pergunto, Tomás,
O Banco de Moçambique tem uma área, uma direção jurídica que não parece que seja de incompetentes, para não ver uma coisa tão flagrante. E se a área jurídica do Banco de Moçambique não foi capaz de detectar coisas tão básicas que não é preciso uma pessoa formada em direito para perceber que havia um manifesto de conflito de interesse, o que é que terá acontecido? Eu também assumindo que são pessoas competentes que compõem o Conselho de Administração, a área jurídica do Banco de Moçambique. Eu acho, honestamente, eu acho que se calhar não era preciso algum conselho jurídico especializado. Eu repito, era tudo tão flagrante, era tudo tão óbvio, pelo menos naquilo que diz a lei de propriedade pública e o que aconteceu, parecia que o conflito de interesses era muito óbvio. Então, o que pode ter acontecido é apenas ignorar aquilo que chama fraude à lei, apenas isso. Ou a convicção de que nada vai acontecer. Nada vai acontecer porque já houve casos semelhantes, nada aconteceu. Não estou a ver outra explicação, porque a lei é clara, o Banco de Moçambique, obviamente, tem competentes juristas, sem sombra de dúvida, que podem ter aconselhado e alertado sobre este risco de conflito de interesses, além de outras opiniões fora do Banco de Moçambique, que, obviamente, terão expresso a sua opinião sobre este negócio. O que aconteceu, penso que foi mesmo a ideia de que, bom, nada vai acontecer, não é? E provavelmente podemos avançar. E a ideia, talvez, de que há um interesse maior, que é um pouco esta tese, que houve um interesse maior que a ética que ditou que tudo fosse ignorado. O interesse maior era salvar o Moçambique. Mas não se pode ir ao princípio de que o que vale são os fins, qualquer meio pode ser usado, não se pode ir para esse princípio. De forma que não acho que tenha havido falta de aconselhamento jurídico competente, muito longe disso. Penso que houve outros critérios que foram usados, ignorando... Uma ação dolosa, digamos assim. Sim, houve outros interesses, eventualmente, dizem os defensores, interesses que terão sido superiores às questões de ética. Superiores a qualquer lei, inclusivamente. Sim, Salama, queria ouvir a tua opinião. Dentro desta premissa que eu tenho, ou a direção jurídica do Banco de Moçambique é manifestamente incompetente, portanto, e terá aconselhado a sua administração a seguir, que estava dentro da lei, o que, a fazer a leitura muito superficial da lei, é muito difícil chegar a essa conclusão. Ou ele é de facto competente e terá alertado dos riscos legais que corria a sua administração, e este terá dito, como diz o Tomás, os fins justificam os meios. Para salvar um banco, se necessário, vamos pontapear as leis. Qual é a tua leitura? Exato. Na verdade, é isso. Acho eu que a direção jurídica, o departamento jurídico do Banco de Moçambique, por maioria de razão, há de ter constatado, porque é óbvio, como bem dizia o Jeremias, nem é preciso ser-se jurista para se constatar isso. Entretanto, como se sabe, um assessor, um conselheiro não decide, emite um parecer, mas entretanto quem decide é quem no fim do dia tem que tomar as medidas que julgar convenientes, mas sempre deve fazê-lo à luz da lei. É aqui onde está o problema. Eu acho que o Banco de Moçambique, ainda que tivesse outro interesse de salvar o sistema bancário como um todo, poderia em 1, 2 semanas empreender certas ações visando obviar essa situação. Melhor isso do que violar de forma flagrante, de forma consciente a própria lei. Isto é preocupante, sobretudo tendo em conta que a lei é clara e cristalina. Aliás, ainda que não houvesse uma lei como tal, o bom senso geral nos levaria a essa constatação. Que é ética. Ética, nesse caso, exatamente. Movida pelo senso das pessoas. Exatamente, mas neste caso ainda temos uma lei aprovada pela Assembleia da República, mas o governador do Banco de Moçambique, que ele próprio pode legislar por via de avisos em situações específicas da finança, ele próprio incumpre aquilo que decorre da própria lei. Isto é simplesmente grave e certamente deveria merecer
uma certa atenção por parte do próprio Banco de Moçambique, porque assim não pode ser. E até pode-se facilmente pensar que, já que a própria Constituição é pontapeada e nada acontece àqueles que o fazem, outros servidores talvez já se acham no direito ou com poderes para fazê-lo quanto a leis que lhes são aplicáveis, sempre que supostamente existir um interesse maior. Acho que isto é grave, isto é preocupante. Um Estado de direito democrático não pode agir ou comportar-se desta forma. Mas como é que fica na fotografia o Banco de Moçambique, que, segundo os seus dirigentes repetem muitas vezes, salvaram um banco que tinha um risco sistémico muito grande de contaminação de todo o sistema financeiro, mas ao mesmo tempo violaram leis essas que fazem parte, compõem os edifícios do Estado de Direito. Como é que fica? Eu penso que nas suas competências e no seu autoconhecimento da finança pública, o Banco de Moçambique, perante esta situação, teria, querendo, encontrado outras soluções, que não o expusesse a um debate público como este. Não creio que esta era a única solução possível em Moçambique para salvar o Moçambique. Não creio. Creio que poderiam ser encontradas outras soluções que não infringissem a lei, sobretudo não colocassem o bom nome do Banco de Moçambique na praça pública. É o banco supervisor, é o banco, portanto, que deve disciplinar a finança pública e a banca comercial no seu todo, e quando o Banco Central aparece envolvido neste tipo de polêmicas, há uma diminuição moral da sua autoridade, sem qualquer dúvida. A razão pela qual o Banco de Moçambique separou a parte comercial que ela tinha, criando o banco comercial, era mesmo para se distanciar dos negócios. Pois, uma atuação isenta. E para manter o seu nome incólume numa posição confortável para, quando fosse o caso, se pronunciasse com autoridade, não só técnica, mas também moral, na banca comercial. De modo que eu penso que foi pesado um risco que podia ser evitado de colocar o Banco Central alvo do relatório da Comissão Central de Ética, nomeadamente envolvendo o gestor máximo do banco. Penso que foi um erro que podia ter sido evitado, porque não creio que, de todas as fórmulas existentes, a única fórmula caísse na coanha e não houvesse uma outra solução que resguardasse o bom nome do Banco de Moçambique, resguardasse a reputação, a credibilidade moral do Banco Central, que neste caso não foi resguardado, certamente. Sr. Salema, este é o segundo episódio de grande notoriedade em que, em nome de interesses supremos, se viola a lei. Portanto, já ouvimos o caso que estamos aqui a discutir até agora, das dívidas ocultas, como foi manifestamente dito na sede da Comissão de Inquérito Parlamentar, foi em nome de interesses supremos que se violou a Constituição. O Banco de Moçambique, de Luá agora, foi em nome de interesse supremo de salvar um banco que se violou essas leis, neste caso é uma lei ordinária. Quid de juros para o Estado de Direito? Bem, isto é preocupante, tendo em conta que o princípio da legalidade é um princípio constitucionalmente consignado. A lei de propriedade pública, em certa medida, é uma lei constitucional, tendo em conta que visa proteger aquilo que é um valor constitucional. Mas, entretanto, é preocupante que entidades públicas com grande responsabilidade, elas próprias se adiantem neste tipo de situações. Se fosse um município lá de uma localidade que tem talvez um edil com habilitações literárias sumárias e sem assessores jurídicos, tudo isso, sem que houvesse quem o alertasse sobre essa situação, talvez fosse de entender e, entretanto, continuando a exigir que tal fosse corrigido. Mas não é o caso. Não é o caso, o que torna a situação mais preocupante ainda. O Estado de Direito, portanto, dirão alguns, é uma ficção jurídica. Se uns podem cumprir, outros não podem cumprir em nome de interesse. Portanto,
Como explicar isto aos cidadãos? É mesmo muito preocupante. Nós temos vários princípios aqui em jogo. O princípio segundo o qual a lei, mesmo sendo dura, é lei. Esse é um ponto. Por outro lado, a própria legalidade. Por outro lado, a fundamentação dos atos administrativos. A lei como critério, como fundamento, como limite da atuação de entes públicos, etc, etc. Então, tudo isto faz com que o próprio nome do Banco Central esteja, talvez, de forma que seria evitável na praça pública. Seria bom que o Banco de Moçambique rapidamente cuidasse de eventualmente solicitar a feitura de reformas nos pacotes que achar que tal deva ser feito, a bem da proteção do sistema financeiro bancário moçambicano como um todo. Entretanto, esse tipo de situações não devem passar à margem daquilo que é um Estado que se preza, um Estado que efetivamente se pretende consolidar como Estado de Direito, porque, de contrário, continuarão a ter alguma razão aqueles que dizem que só somos Estado de Direito Democrático do ponto de vista formal, do ponto de vista material ou substancial, ainda não o somos, ainda falta muito para que o possamos reivindicar como Estado. O desafio que se coloca aqui às instituições da Justiça, a Procuradoria-Geral da República, face a tudo isto? Bem, se extrai da deliberação da Comissão Central de Ética Pública que ela foi enviada, para além dos visados, foi enviada também a Procuradoria-Geral da República e o Gabinete Central de Combate à Corrupção. Honestamente, acho que não é uma situação de corrupção, tenho muitas dúvidas. Entretanto, é claro que foi violado o quadro legal aplicável. A Procuradoria-Geral da República, entanto que guardiã da legalidade, deve cuidar de empreender todas as ações visando repor aquilo que é a ordem legal, porque não podemos patrocinar esse tipo de situações como Estado. Só queria questionar o seguinte, Jeremias. Se nós quisermos fazer um breve balanço do desempenho desta lei até aos dias de hoje, iremos compreender muito bem as razões por que esta lei foi alvo de muita intensa resistência ao longo de muitos anos, até chegar ao Parlamento e ser discutida, e ser revista, e mesmo entre os deputados que a aprovaram, houve muita incompreensão sobre quem é abrangido, quais são os comportamentos que a violem. Lembremos-nos todo do problema que ocorreu, porque isso para mim mostrou que a nossa sociedade realmente ainda não tem culturalmente os alicerces éticos que a lei impõe. É uma lei que está muito acima daquilo que moralmente o nosso sistema de governação está preparado. Aquilo que moralmente a governação moçambicana pode acolher com naturalidade. Eu me lembro de alguns dos episódios mais simbólicos, ainda estava fresca a tinta com a qual o antigo chefe do Estado tinha promulgado a lei, quando ele próprio, o presidente Guebuza, recebeu em público o Mercedes-Benz da CTA. Foi chocante. Foi chocante, porque está lá expressamente escrito que não pode receber viaturas. Está lá, não é? Não se deduz, é letra. E hoje vimos de pouco tempo o caso do senhor, do antigo PCA, reposto de Moçambique. Alguém foi condenado a uma pena de prisão maior, saiu da prisão e é encaminhado para a instituição que lesou, lesão tal que o levou à prisão. Com que força ética uma pessoa volta ao local que ele lesou como assessor? E parece que ninguém notava, quer dizer, a ninguém não fazia impressão isso, todo mundo achava isso natural. Então mostra a estrutura cultural, a estrutura ética, digamos assim, que ainda prevalece. Vai levar muito tempo para que seja uma prática corrente, mas realmente os grandes países, grandes nações como o Japão, como a Suíça, não têm muitos recursos naturais. O recurso que tem fundamental e que os desenvolveu é ética, é a probidade, é sensação de ter medo de fazer algumas coisas. Enquanto essa sensação não for popularizada e, de facto, o exemplo não vir de cima, não sei se haverá moral para todos os dias falarmos dos pequenos crimes formigueiro que andam nas localidades, nos distritos, quando, ao nível do topo, o exemplo
não se qualifica. Então, eu acho que é mesmo muito preocupante quando isto vem de pessoas e de lugares cimeiros, que são aqueles que melhor estão informados, estão preparados, têm assessores, como muito poucos terão no distrito, como dizia bem o Iricino, que os possa prevenir para não pesar o risco. Eu queria dar consequência jurídica disto. Eu estava aqui a olhar para a lei, o artigo 85 da Lei de Propriedade Pública, ela diz, com a epígrafe, anulabilidade e nulidade dos atos. Número 1 diz, sem prejuízo da aplicação de outras sanções, os atos ou contratos celebrados em violação do regime de conflito de interesses ou de quaisquer normas de conduta estão sujeitos à anulação a requerimento dos interessados. Portanto, havendo interessados, provando-se em sede de tribunal que houve de facto conflito de interesse, porque é para aí onde se deverá encaminhar esta deliberação da Comissão Central de Ética, pode anular este negócio de modo? Exato, sim, pode-se anular essa decisão tomada pelo Banco de Moçambique. Aliás, ainda que a decisão não seja anulada, já que não estamos em face de uma situação de nulidade, mas de anulabilidade, ou seja, é um vício não muito profundo. Ao que tudo indica, são as figuras que foram nomeadas que estão numa situação controvertida, numa situação problemática. Agora, a questão talvez seria os interessados. Quem seriam neste caso? Bem, para além daqueles que são óbvios, nomeadamente aqueles que não ganharam o concurso? Exatamente, aqueles que não ganharam o concurso, nos termos da lei orgânica do Conselho Constitucional, em situações como estas, em que haja situações de improbidade, situações de incompatibilidade, situações de desconformidade naquilo que seria eventualmente a proteção da ética, aquilo que de acordo com a própria lei, 10 cidadãos, sublinho, 10 cidadãos são bastantes para solicitar a intervenção do Conselho Constitucional. Não é aquela situação de verificação sucessiva da constitucionalidade das leis, em que serão exigíveis no mínimo 2.000 cidadãos. Num caso destes, gostaria de alertar aqui, 10 cidadãos é um mínimo exigível para que os outros que não são parte do processo possam solicitar a intervenção de um órgão de Estado, um órgão de soberania, neste caso o Conselho Constitucional. Acho eu que pela proteção do Estado de Direito Democrático, algo deverá ser feito pelos cidadãos e pelos interessados, naturalmente. E talvez, para terminar, por enquanto, Jeremias, o meu apreço à Comissão Central de Ética Pública, eu próprio, durante muitos anos, destaquei-me na crítica deste órgão. Agora que aparentemente já está a trabalhar, devo dizê-lo aqui publicamente, que me sinto encorajado enquanto cidadão, enquanto contribuinte. E, eventualmente, é chegado o momento de se pensar na profissionalização da Comissão Central de Ética Pública. Não se pode continuar num estado sério com uma comissão tão importante como esta a funcionar de forma não profissional e sem condições que seriam mínimas para que um trabalho profícuo e sólido fosse feito. Esta deliberação também nos ilumina relativamente a algumas coisas. Quem eram os concorrentes? O Banco de Moçambique foi notificado para reagir a isto como a norma processual nestas situações e revelou que havia dois, portanto, formulou convites a Moçambique Capitais em parceria com a Rise Fund e a Coanha. Portanto, havia dois concorrentes, está mais do que descortinado relativamente a isso. E a parte interessada seria, em princípio, a Moçambique Capitais. Naturalmente. Mas a Moçambique Capitais foi acomodada num processo que também nunca foi explicado. Deram-lhe 10%. Se tinha tido uma gestão danosa, como se percebeu, danosa no sentido de que houve um buraco enorme, houve um dano que foi criado. Portanto, alguém tinha que explicar porque o Moza chegou àquela situação. A Moçambique Capitais é que estava à frente deste processo. E foi premiada com os 10% neste processo, num processo que nunca foi explicado devidamente. Portanto, seria a parte interessada que já foi acomodada, digamos assim. E eventualmente o acordo para a acomodação, isto é a minha parte especulativa apenas, fechamos os olhos relativamente à gestão que houve para aquele buraco que foi de 3, depois no final ficamos a saber que era de 7 mil milhões, fechamos os olhos, os ouvidos e portanto, acomodamos também nisto dos 10%.
Portanto, um win-win aqui, que também, ao nível do negócio, deveria ser investigado como é que se chegou àquele buraco e devia-se divulgar o relatório, na verdade, da gestão do Conselho de Administração. Portanto, afastar o Conselho de Administração, quando o Banco de Moçambique decide afastar o Conselho de Administração do MOSA, afasta-o porque há razões de fundo para isso. Ora, fica-se apenas na parte administrativa. Aqui, quando um banco tem um buraco de 7 mil milhões de meticais, não se pode ficar só num processo administrativo. Portanto, há aqui um processo penal. Com todo o respeito que tenho para a figura do Dr. Rogério Zandamela, essa deliberação da Comissão Central de Ética Pública vem também nos colocar outra situação, que é esta. Afinal, o governador do Banco de Moçambique assinou ele próprio, ou fez um convite a Coanha, depois saiu do Banco de Moçambique, foi para Coanha, onde a PCA sentou e decidiu que sim, vamos responder esse avanço. Isto é grave, é preocupante, é muito preocupante que estejamos em face de situações tão graves como estas. E recebeu o convite dele do outro lado da mesa. Exatamente. Assinou, respondendo ao convite, estava disponível. Ele próprio, depois pôs a analisar o relatório da comissão de avaliação do processo de venda. Então é complicado. Estamos a rir, mas isto é muito sério. Muito sério, sim. Questões de ética, de facto, tocam-me sério. E levanta outra questão. Se havia dois concorrentes e o Banco de Moçambique decidiu dar apenas a Coanha, lembra-se das declarações do governador do Banco de Moçambique. Havia dinheiro que se queria lavar no âmbito desta operação. Quem que poderia lavar? Era o outro concorrente. Portanto, por maioria de razão. Exatamente. E o outro concorrente que era Moçambique Capitais em parceria com a Rise Fund. Portanto, o entendimento do governador do banco, concluo eu pela leitura disto tudo, é que Moçambique Capitais com a Rise Fund queriam lavar dinheiro. E por isso a opção pelo banco, pela Coanha. A ser esse o caso, terá ele empreendido que decorre da lei de branqueamento de capitais? Temos um gabinete de informação financeira, será que fez a competente participação? Mas esse é assunto para outros áreas. Mas mais do que isso, se a Moçambique Capitais ia concorrer em parceria com a Rise Fund, ia lavar dinheiro, como é que depois aquele que tu sabes que ia lavar dinheiro ainda o acomodas com 10%? São perguntas que é importante que seria. Ou seja, sendo maioritário, sendo minoritário, há a probabilidade de se lavar dinheiro, se for esse o caso. Então, é mesmo uma situação problemática. Vamos avançar para o segundo tema, tem a ver com, vamos discutir a questão, tem a ver com o processo político no âmbito do planeamento do licenciamento eleitoral, mas queria começar por ti. Aparentemente há aqui um problema que tem a ver com o planeamento relativamente ao nosso licenciamento. O artigo 7 da Lei 8/2013, de 27 de fevereiro, estabelece que o licenciamento é por ciclo eleitoral. Portanto, isto desde logo nos remete à ideia de que o licenciamento feito no último ciclo eleitoral já não é mais válido, portanto caducou, será necessário ter um licenciamento para o atual ciclo eleitoral. Ora, o Conselho de Ministros decidiu que o ciclo eleitoral vai ser, quer dizer, que o licenciamento para as eleições autárquicas vai ser de 1 de março a 29 de abril, portanto já está agendado e vai decorrer ao nível dos distritos autárquicos, como eles costumam dizer. Isto quer dizer que nós estamos a ter um licenciamento para o ciclo eleitoral. O mais provável é termos este licenciamento para as autárquicas e será necessário fazer um outro licenciamento para as eleições gerais. A lei, no artigo 19, estabelece que a atualização do licenciamento ocorre 6 meses depois da marcação da data. Portanto, a atualização, não havendo um licenciamento de raiz até agora, portanto, que deveria supostamente realizar-se agora, vamos ter licenciamentos de raiz para as autárquicas próximo ano e de raiz para as eleições gerais quase seguramente próximo ano, porque as eleições são marcadas com 18 meses de antecedência. Sim. 18 meses para outubro, para até outubro, que a lei estabelece, de 2019, terá de ser por aí março, abril de 2018. Na verdade, temos aqui algum imbróglio com datas do processo eleitoral moçambicano.
Isso é um mau início. Sabemos todos nós que esses processos nossos de eleições nunca são pacíficos, sempre são alvos de contestações, e quando começam com estas falta de claridade nas datas, pioram a hipótese de haver enfim, contestações. As eleições autárquicas que foram marcadas em abril para ocorrerem em outubro de 2018. Portanto, o recenseamento, se marcou-se as eleições em abril de 2017, deveria o recenseamento iniciar em outubro deste ano. Portanto, daqui a 2 meses. Mas não, vai ser em março do próximo ano. Então, há logo um atraso enorme em relação ao calendário que a lei determina. E qual é o risco neste caso concreto? O risco é que a diferença entre o fim do recenseamento eleitoral e a votação é de apenas 5 meses. 5 meses serão suficientes para a gestão do processo, de modo que em outubro se vá à votação. Então, tudo isso já é um problema. Depois havia também alguma confusão sobre quem é que vai ser recenseado, se são as pessoas apenas que moram no estrito círculo do município ou no distrito onde o círculo está inserido. O governo, a CNN tinha anunciado que seria apenas as pessoas dos municípios. O governo entendeu que era preciso alargar a todo o distrito onde está inserido o município. E, portanto, este recenseamento será uma atualização, não será um recenseamento do ciclo, como dizia Beon Jeremias, não será o ciclo. O ciclo inclui eleições presidenciais e parlamentares. Então, quer dizer que teremos que ter um outro recenseamento para as presidenciais parlamentares em 2018, provavelmente. Então, está-se a prever um ciclo não logo transparente, até porque as nossas eleições, em termos de legislação, temos uma lei de 94 que tem sido sucessivamente revista nos distritos. Então, temos muitos dispositivos legais que regulam o quadro jurídico de recenseamento, que até são inconsistentes. Então, eu acho que ali temos, de facto, algum problema de planeamento muito sério. Também compreende-se que não se podia fazer o recenseamento das eleições autárquicas em outubro deste ano, visto que tínhamos tido até agosto o censo da população. Mas, de qualquer modo, o que para mim me transparece aqui é um problema muito sério de planificação, que pode afetar a credibilidade das próprias eleições, até porque a RENAMO já vem sugerindo recenseamento de raiz, portanto, esquecer todos os documentos que agora foram feitos, ir para o recenseamento de raiz. Ela alega que a lei prevê isso, a bancada maioritária não, a bancada maioritária não. Dentro da CNE não houve acordo sobre se vai fazer recenseamento de raiz ou se vai atualizar. A RENAMO teria, parece-me sugerido que um pedido ao Parlamento, para o Parlamento interpretar autenticamente a lei eleitoral. Mas também discute sobre se a RENAMO tem ou não legitimidade de fazer tal pedido. Então, estamos a antever já, nas vésperas, alguns pontos de falta de clareza e de planeamento problemático que podem afetar o processo. Esperamos que a tempo tudo isso se esclareça e haja uma informação clara para a mídia, para a sociedade, sobre todo o calendário e o que vai acontecer. Até agora as coisas parecem um pouco entruncadas, para usar uma expressão da internet, da informática, né? Mas é isso, quer dizer, a mensagem fundamental é essa: a planificação não está transparente e pode os processos, enfim, chocar-se uns aos outros e isso trazer a confusão no eleitor e mesmo na mídia para reportar os processos. O quadro jurídico que rege o recenseamento eleitoral é a Lei 8/2014, 12 de março, que foi que publicava, portanto, a Lei de 5/2013 de 22 de fevereiro. A questão que se coloca aqui é que, relativamente ao licenciamento de raiz, a lei não se pronuncia sobre isso. A lei fala mais da atualização dos licenciamentos. O artigo 7, vou ler sobre uma questão de contextualização aqui. Já âmbito temporal, número 1, a validade do licenciamento eleitoral é para cada ciclo eleitoral. Portanto,
para os princípios, estamos a falar do recenseamento de raiz. Portanto, é válido para cada ciclo eleitoral. Isto quer dizer que todos os recenseamentos feitos anteriormente não são mais válidos. E número 2 diz, o recenseamento eleitoral é atualizado nos anos de realização de eleições. Portanto, significa que há um recenseamento de raiz, portanto, há o tal recenseamento para o ciclo eleitoral, que é feito apontando para o ciclo eleitoral. Portanto, partimos do princípio, pela interpretação, de que quando se entra para o ciclo eleitoral é preciso fazer um recenseamento, coisa que não foi feita até agora. Esse recenseamento, em cada ano eleitoral, ele vai ser atualizado. Portanto, estando a entrar num ciclo eleitoral, é suposto, pelo menos este ano, já termos o tal recenseamento, este ano, o ano passado, o tal recenseamento para servir o ciclo eleitoral. Depois, em 2018, com as eleições autárquicas, seria atualizado. Em 2019, também seria atualizado. Portanto, tudo isto não aconteceu. Houve um problema de calendarização ou outra razão qualquer que não se percebe. A questão que se coloca agora é que tipo de licenciamento se vai fazer. Portanto, vai-se fazer para as autárquicas, este que está marcado já para 1 de março a 29 de abril. E depois, 6 meses depois do anúncio da data das eleições, haverá a atualização. A atualização já não pode ser porque é um novo ciclo eleitoral. Terá de se fazer um novo, um novo licenciamento, portanto, também de raiz. Significa que vamos ter um de raiz para as eleições autárquicas e o outro de raiz para as eleições gerais. Pelo menos a olhar para aquilo que o quadro jurídico estabelece. Mas queria ver aqui a reação, a opinião do Licínio relativamente a isto. Sim, obrigado. Com recurso à sociologia da comunicação, tenho dito aqui mesmo no programa que o contexto em que os discursos são emitidos, eles próprios fazem parte do próprio discurso. Agora, uma pequena evolução, por conta de risco próprio. As próprias leis, as próprias decisões políticas têm em conta o contexto que se vive. Acho eu que o contexto da ausência da paz efetiva e das dívidas ocultas deve ser convocado para essa análise. Como bem diziam os colegas, a Renamo tem estado a exigir um recenseamento de raiz. Aparentemente há de ser feito um recenseamento de raiz, o que, a meu ver, tem que ver com... Não é uma exigência, não, é uma exigência legal, na verdade. Exatamente. O tal artigo 7 que diz que cada ciclo eleitoral tem o seu próprio recenseamento. Exatamente. E este recenseamento eleitoral de raiz é o que se acha espelhado no decreto número 38/2017, de 27 de julho, assinado pelo primeiro-ministro, que no número 1 diz que é fixado o período de 1 de março a 29 de abril de 2018. O número 2 já diz que nas autarquias locais cujas áreas de jurisdição não coincidam com o distrito, o recenseamento eleitoral de raiz vai ocorrer no distrito correspondente. Ou seja, há de ser feito, não será universal, no sentido de que não vai abarcar todo o país, mas há de abarcar, como decorre deste decreto, os espaços municipais e os distritos que coincidam com as próprias autarquias. Agora, a lei, o pacote eleitoral no geral nos diz que o recenseamento eleitoral deve ser feito até 6 meses depois que tenham sido marcadas as eleições. As eleições... A atualização. Exatamente. Atualização. As eleições foram marcadas a 6 de abril deste ano. Isso significa que até outubro deste ano deveria ser feita a atualização. Poderia ter sido feita a partir de 6 de abril, a partir de 7 de abril, poderia ter sido feita em maio, em junho. Entendo essa tese de planificação, problema de planificação que o colega Tomás coloca como hipótese, mas eu, tendo em conta o contexto, iria supor, iria especular que isso tudo tem a ver com a situação econômica menos boa que o país atravessa. Fazer um recenseamento implica um grande investimento de recursos. Exato. Dinheiro que não temos. Às vezes o próprio salário é pago público, é pago a contragotas. Há muitos empresários que estão com faturas em várias instituições públicas. Há muito tempo essas faturas não estão a ser pagas. Não é por falta de vontade dos gestores. Tem que haver um grande esforço financeiro. Tem que haver um grande
tanto for. Então, acho eu que a tese de programa de planificação é de considerar, mas também podemos considerar uma outra, do contexto sociopolítico que vivemos. O Estado não tem dinheiro, acho eu que isto tudo deve ser considerado. Depois, questão... O Estado estará a fazer um compasso de espera para ver se em 2018 a situação melhora, 2019 melhora, porque necessariamente com esta estratégia terá de fazer um recenseamento tal de raízes para as autárquicas, que vai abranger os tais distritos, os distritos autárquicos, uma vez, por causa daquela situação que nós vimos quando se faz o recenseamento para as autarquias. Há distritos que dentro de si têm um espaço autárquico, depois o outro que não é. Depois, quem é que vai ser licenciado de facto? São os que vivem no espaço autárquico, que são todos, depois os números acabam por estar deturpados, na verdade, relativamente a isto. Os números e o próprio processo de votação, porque essas pessoas depois vão votar sem serem elegíveis para o fazer. Olhando para o contexto que vivemos, uma vez mais, Jeremias, primeiro, 6 meses que a lei estabelece, lei no sentido restrito da Assembleia da República, vão ser incumpridos. Porque por decreto do Conselho de Ministros, o recenseamento foi marcado para o próximo ano. Esse é um ponto. Mas, entretanto, aparentemente isto decorre de um consenso, ainda que o decreto esteja abaixo da lei, do ponto de vista hierárquico, isto decorre de um consenso. Logo, isto tudo, na minha opinião, é dentro deste contexto de busca da paz. Outro ponto, a própria decisão de se abarcar outro espaço não coberto pela autarquia, tendo em conta o raio de 10 quilômetros, isso tudo. Desconfio que isso tudo também esteja dentro daquilo que é a discussão em prol da paz no país. A RENAM tem estado a exigir que se reimplante, com a necessária adaptação, aquela lei de 1993, que referia que todos os distritos devem ser automaticamente estabelecidos em distritos municipais. Então eu desconfio que isso tudo há de fazer parte daquelas negociações entre o Presidente da República e o líder da RENAM. Nós não temos ciência delas, porque não tem havido a partilha de informação, mas pela leitura do contexto, acho que isso tudo não é por acaso, há de decorrer. Estou de acordo com o ensino em como, se há problema de planificação, há de haver uma causa, e de facto é o contexto. Estou de acordo plenamente. Faz sentido que o nosso país, nos últimos 2, 3 anos, tem estado a enfrentar problemas que afetam, obviamente, planificação. Então, estou de acordo com o nosso contexto. Agora, aquilo que é preocupante é, de facto, nós temos muitas revisões das leis eleitorais no nosso país, que muitas vezes as pessoas interpretam de forma diversa. E era importante que todas as revisões fossem, talvez, consolidadas numa nova lei. Num código eleitoral, até já é tempo de caminhar para isso. O código eleitoral era a solução ideal, um código eleitoral. Todo mundo estivesse ciente e podiam consultar sem qualquer ambiguidade. Isso seria, de facto, a solução ideal, um código eleitoral. Estou de acordo com esse princípio. Aliás, já foi muitas vezes colocado em alguns debates, mas parece que ainda não há. Porque, havendo um código, tem que haver consensos profundos, porque o código não se muda de um dia para o outro. Exatamente. Tem que haver consensos profundos, depois faz-se um código, é um documento estável e duradouro, seria de facto a solução ideal para todas essas controvérsias que nós temos tido sobre ele. Porque como bem dizia Jeremias, se abarcar-se todo o distrito, mas entretanto a eleição decorrer apenas na autarquia, no espaço autárquico, logo há situações também que podem minar a credibilidade do próprio processo. Olhemos para um distrito como Choque. Temos ali a cidade de Choque, um raio de 10 km. Depois temos, a partir de Leonde, Coniano, Mascoloana, até Chilembene, Mapapa, está tudo fora. Por outro lado, a aldeia da barragem, etc, está tudo fora. Mas quem nos garante que a fronteira há de ser respeitada do ponto de vista de exercício do direito de voto? Muitas vezes as próprias autoridades municipais desconhecem a fronteira. É muito tenue, não é muito claro. Olha aqui para o Boano, aqui no Boano, aqui perto, tem uma área autárquica, depois tem uma área muito mais ampla que a autárquica, que não é autárquica. No dia que houver licenciamento, como vais explicar? Não, vocês, aquela casa ali não está no desta município. rua para lá não se vão licenciar, só vamos licenciar deste lado. Mas, muito bem, este é um processo, de facto, vamos acompanhando, porque a partir da altura que entramos já nesta fase crítica do processo eleitoral, as questões de ordem legal e
o direito eleitoral, particularmente, é muito processualista e, portanto, segue muito as questões processuais. Vamos avançar para o outro tema. Esta semana o Presidente da República foi visitar o Ministério dos Combatentes no âmbito das suas visitas aos ministérios e, dentre outras coisas, deixou uma mensagem aos críticos, àqueles que acompanham, entre os quais nós, relativamente àquilo que temos dito aqui, que faltavam decisões, consequências, diria assim, a estas visitas. Salema, vou começar por ti, queria ver a tua opinião relativamente a esta mensagem clara que o Presidente deixou. Bem, uma vez mais constato, em primeiro lugar, algumas situações, do ponto de vista de comunicação, que o Presidente da República poderia geri-las de outra forma, melhor. Se ele tivesse, logo na primeira visita, nos explicado, como cidadãos, como público, que efetivamente não há que esperar mexidas, é apenas motivos de sensibilização, motivos educacionais, a sua máquina, não teríamos feito esse tipo de questionamento. Mas, entretanto, em pelo menos duas situações, há quadros que, depois das visitas, logo a seguir, cessaram as suas funções. Materialmente, há situações que podem nos levar a relativizar um pouco aquilo que o chefe de Estado diz. Foi o que sucedeu, por exemplo, quando visitou o Ministério da Juventude e Desportos, aquele compatriota que geria o Estado Nacional de Desempenho, logo a seguir foi exonerado. Mais recentemente, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, o seu inspetor-geral, 24 horas depois, cessou funções. Entretanto, sim e não ao mesmo tempo. Entretanto, eu particularmente reitero que o chefe de Estado muito dificilmente há de encontrar situações diferentes daquelas que já encontrou, tendo em conta que estamos em face de uma amostra, olhando para aquilo que é, entre aspas, a população, o conjunto dos ministérios. Mas, entretanto, respeito a metodologia que o chefe de Estado está a seguir. Ele foi eleito, ele é um servidor público, melhor do que nós, ele sabe o que pretende. Pode ser que alguma coisa ele esteja a reservar para o momento oportuno, tem esse direito. Entretanto, eu próprio acho que já não há de haver muito de novo naquilo que ele está a empreender. Tomás? Também fiquei satisfeito porque o chefe de Estado deu oportunidade de explicar que este é o modelo de governação que ele determinou para seguir como é que as instituições públicas funcionam e que o objetivo é mais pedagógico do que eventualmente com fins punitivos. Foi importante o Presidente da República explicar e tornar claro a linha de orientação que informa este programa de visitas a ministérios. No entanto, não creio eu que pode ser que por doutrina o Presidente declare que não vai tomar medidas, porque pode ser que encontre situações flagrantemente inaceitáveis e aí não me surpreenderá que, sem descurar a perspectiva pedagógica, toma decisões. Não creio que poderá o chefe do Estado ignorar situações flagrantes que não o deixam à vontade para manter um seu servidor público no local, uma vez que ele constate tais problemas ao visitar um ministério ou outro. Ainda que não seja essa perspectiva punitiva, não excluo que possa encontrar situações flagrantes que o obriguem, por falta de outra solução, a uma remodelação, a uma mudança, a direção. De outro modo, também seria flagrantemente estranho que o chefe de Estado se cruzasse com situações flagrantemente inaceitáveis e dissesse assim, mas meu fim é apenas pedagógico. seria estranho que isso acontecesse também, não é? De modo que penso que os dois objetivos têm que estar interligados, ainda que o fim inicial não seja o de exonerar pessoas, mas o de ele próprio tomar pulso das instituições e, eventualmente, dar instruções para correções, mas sem descurar a hipótese de haver situações flagrantes. O Presidente pode não estar a dizê-lo, porque nem sempre tem de dizê-lo, é verdade, mas estará a juntar aqui elementos para
Sim. Passado o Congresso, não nos esqueçamos, será importante até para o oxigênio da governação. No final do Congresso, a opinião pública quererá ver alguma coisa de novo. Portanto, poderá esperar no pós-Congresso, imediatamente ao Congresso, fazer mudança. Isso não seria novo. No último Congresso da Frelimo realizado em Pemba, se recordam, logo após o Congresso houve mudança no nível do governo. Desde o Primeiro-Ministro, portanto, partindo do Primeiro-Ministro, foram 4 ou 5 pastas que o Presidente Guebuza na altura remodelou em função da composição da comissão política com que ele saiu do Congresso. Portanto, pode ser que o Presidente da República esteja a fazer este compasso, está a reunir elementos para chegar ao Congresso, mas os elementos políticos que ele vai ter no Congresso, aí sim dizer avanço para uma coisa que, do ponto de vista de sinalizar para a opinião pública, depois do Congresso tem de acontecer alguma coisa para a opinião pública, senão será só uma coisa restrita à própria Frelimo. As pessoas têm de dizer, houve um Congresso, depois há alguma coisa. Portanto, politicamente, normalmente se faz. É normal vermos isso em várias regiões do mundo. Acho que sim. Para dizer, olha, o Presidente, o Congresso trouxe alguma coisa de novo, de facto, dentro das quais uma nova equipa governativa, ou pelo menos... O Congresso dá ao Presidente, obviamente, a oportunidade de ele reafirmar o seu poder e constituir a sua base central dentro do partido. Exato. Que lhe dê luz verde para um sentido ou outro que ele agora esteja a estudar. Base essa extensiva ao governo. Não, estou a falar do governo, naturalmente. E outra questão, é natural que o Presidente da República não queira agir de modo a parecer que é por pressão da opinião pública. Ele precisa de ter o clima tranquilizado para as suas decisões não serem associadas a uma pressão da mídia ou da opinião pública. Eu me lembro, houve um caso muito flagrante, durante muitos anos a imprensa estava bastante crítica ao ministro, creio que já faleceu, o Manuel Antônio, era ministro do Interior, era muito criticado, porque havia muito banditismo mesmo aqui nas Barbas de Maputo, havia associação com agentes da polícia, mas o presidente Chissano manteve-se tranquilo, como quem não estivesse a ouvir crítica pública. Quando ninguém mais parecia estar a pressionar o ministro Manuel Antônio, ele foi substituído. Então também há um jogo político de segurança para não parecer que uma decisão por pressão da opinião pública, mas sim por constatação fria dos factos e o Presidente vai agir. Muito bem, vamos terminar por aqui, o nosso tempo já expirou. Começa então de nos voltarmos a encontrar na próxima semana em termos de pontos de vista. Foi um prazer ter-vos aí desse lado, uma boa semana de trabalho para todos e até o próximo domingo. Boa noite.